Olá, amados irmãos, Deus abençoe você. Estamos aqui para mais um dia nessa caminhada quaresmal, tempo de conversão. E claro, cada dia nós vamos avançando e nos aprofundando naquilo que o Senhor quer e espera de nós. Sempre refletindo a respeito da liturgia da palavra e também aurindo os tesouros, as riquezas da igreja a partir dos seus papas, dos seus santos, dos seus doutores, etc. Tudo isso para nos enriquecer e nos ajudar nessa caminhada rumo à Páscoa do Senhor Jesus. Sempre desejando que todos possamos caminhar em unidade, tentando acrescentar a tudo aquilo que você já faz nesse tempo quaresmal, como exercício de preparação, mais um ponto, mais uma possibilidade de nos enriquecermos da graça e da misericórdia de Deus. Rezemos então, pedindo ao Espírito Santo que venha nos conduzir e iluminar a nossa mente, para que nós possamos aproveitar toda a graça de Deus que é disponibilizada para nós a partir da sua Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. E iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu permaneça fiel e possa assim cada vez mais me aprofundar nos exercícios quaresmais. E dessa forma mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri os meus lábios ao Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. A liturgia de hoje nos traz um texto, uma situação que nós precisávamos parar e refletir melhor a respeito. Quando Jesus está subindo para Jerusalém e começa a falar da sua morte, da sua paixão, a mãe de dois dos seus discípulos se apresenta a ele e pede em favor dos dois filhos para que eles sejam colocados à sua direita e à sua esquerda. Jesus diz que não compete a ele definir quem vai ficar à sua direita e à sua esquerda no seu reino, mas o que chama a atenção nem é essa resposta de Jesus, mas a atitude dos outros 10, que ouvindo essa proposta ou esse pedido da mãe, ficaram irritados. Veja, amados irmãos, eles ficaram irritados não porque a mãe pediu, porque toda mãe pede e sempre vai pedir o melhor. É assim com todas as mães, pedem sempre o melhor para os seus filhos. Mas eles ficaram irritados diante da possibilidade de alguém ter um privilégio mais do que eles. O problema não era o pedido, o problema era a competição entre eles. De certa forma, eles estavam competindo para ver quem seria o maior, quem estaria mais próximo, quem seria mais privilegiado. E aí Jesus chama e dá uma grande lição que precisa servir para nós hoje. Apesar dos reis e das autoridades subjugarem o seu povo, entre vocês não pode ser assim. Quem quiser ser o maior, seja o que serve. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Então, essa lição de humildade, esse chamado de Jesus para vivermos o seu seguimento do jeito que precisa ser, somos discípulos de Jesus para segui-lo e aprender dele a humildade, o serviço, a obediência, etc. Então, que tudo isso sirva de lição para nós e que entre nós não haja competição para ver quem é o melhor
por quem é o maior. Que nós possamos competir para ver quem é que melhor serve, quem é que mais ama, quem é que mais está à disposição do irmão para ajudar. Aí sim. Mas essa competição que o mundo tenta nos colocar de sermos melhores ou de parecermos melhores, não vamos entrar nessa, porque não é o pensamento nem a vontade de Jesus para nós. A reflexão de hoje vai nos apresentar um tratado, parte de um tratado contra as heresias de Santo Irineu. Santo Irineu foi um santo, doutor da igreja do século II, segundo século, portanto, ali entre os anos 100 e 200. Percebam que heresias sempre aconteceram, sempre surgiram dentro e fora da igreja. E a igreja sempre se preocupou em combatê-las e em ensinar a verdade. E Santo Irineu vai dizer o seguinte: desde o princípio, Deus criou o homem para lhe comunicar seus dons. Escolheu os patriarcas para lhes dar a salvação. Ia formando um povo para ensinar os ignorantes a seguir a Deus. Preparava os profetas para acostumar os homens a serem morada do Espírito e a salvarem e a viverem em comunhão com Deus. Ele, que não precisava de nada, oferecia a comunhão aos que dele precisavam. Para os que lhe eram agradáveis, desenhava, qual um arquiteto, o edifício da salvação. Aos que nada viam no Egito, ele mesmo servia de guia. Aos que andavam errantes no deserto, dava uma lei perfeita. Aos que entravam na terra prometida, concedia uma herança. Enfim, para os que voltavam à casa do Pai, matava o vitelo gordo e dava a melhor roupa. Assim, de muitas maneiras, Deus ia preparando o gênero humano em vista da salvação futura. E aí, Santo Irineu vai continuar discorrendo sobre essa necessidade, né? Deus não precisava de nada disso, pois é desde sempre rico de todos os bens e contém em si mesmo a suavidade de todos os aromas e de todos os perfumes, mesmo antes de Moisés existir. Mas educava um povo sempre inclinado à volta aos ídolos, dispondo-o, através de muitas etapas, a perseverar no serviço de Deus. Deus sempre cuidou de nós, continua cuidando. E é preciso que a gente entenda essa pedagogia de Deus para cuidar de nós, para que a gente não se desvie, para que a gente não se descaminhe do seu caminho de salvação. Durante 40 dias, com efeito, Moisés aprendeu a guardar as palavras de Deus, os sinais celestes, as imagens espirituais e as figuras das coisas futuras. Paulo também disse: bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E acrescenta ainda, depois de ter falado dos acontecimentos referidos na lei: estas coisas lhes aconteciam em figura e foram escritas para nos admoestar e instruir, a nós que já chegamos ao fim dos tempos. Amados, por meio dessas figuras, portanto, eles aprendiam a temer a Deus e a perseverar em seu serviço. E assim, a lei era para eles, ao mesmo tempo, norma de vida e profecia das realidades futuras. Percebam então que de todas as formas o Senhor cuidava do seu povo, assim como de todas as formas Ele cuida de nós, hoje e sempre.
os 40 dias de Moisés no Sinai, os 40 anos do povo errante pelo deserto, os 40 dias de jejum de Jesus no monte, prefiguram e são realizados ou são vivenciados por nós hoje nos 40 dias da Quaresma. Tudo tem um simbolismo, um significado, uma linha que nos une em todos esses momentos. Para quê? Para que nós possamos chegar ao final e estar bem preparados para vivermos o grande mistério da nossa redenção, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Que nós nos preparemos, aprendamos com a Igreja a caminhar com a Igreja rumo ao Cristo ressuscitado que nos aguarda, sabendo que para chegarmos à ressurreição precisamos com Ele passar pela paixão, morte de cruz, para que aí sim possamos todos juntos chegar à ressurreição. Rezemos pedindo a Nossa Senhora que nos conduza nesse tempo. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, Imaculada Conceição, Rainha do céu e da terra, auxílio dos cristãos, medianeira de todas as graças de Deus, Mãe do perpétuo socorro, que esmagaste a cabeça da serpente infernal, desatadora dos nós, desatai todos os nós da nossa vida espiritual, temporal e da nossa missão e concedei-nos a graça de nos deixar cobrir pela sombra do Espírito Santo e, fortalecidos por sua força e unção, fazermos da nossa vida um fiel e verdadeiro testemunho da presença salvadora de Jesus no mundo. Assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Mais um dia, mais um passo, com a graça de Deus unidos. Amanhã esperamos você. Que Deus abençoe. Que nós possamos continuar juntos. Até lá. Um abraço. Fique com Deus.